Olá a todos, estamos aqui com a nossa playlist Trebuchet da Tecnologia, onde eu, Newton Sebraga, em nome do Instituto Newton Sebraga, comento as notícias de tecnologia da mídia, dando um toque tecnológico um pouquinho mais avançado do que normalmente sai nas mídias convencionais, que são dirigidas mais ao grande público. Não são muitas as que fazem um tratamento profundo do assunto. Eu vou falar hoje de uma coisa que eu já comentei no nosso último vídeo do Trebuchet, que é o aparecimento de novos prefixos para determinar, para designar grandes quantidades e pequenas quantidades que estão cada vez menores e cada vez maiores, como nós falamos, né? E eu lembro, então, do aparecimento dos transistores. Vocês sabem quantos transistores foram fabricados no mundo desde o seu aparecimento em 1947? E aí a gente dá uma resposta bastante interessante. Foram fabricados 0,00001 Rona transistores. Ou seja, foram fabricados, se a gente converter através do prefixo, né? Nada mais, nada menos do que 1 sextilhão de transistores. Isso aí é um número enorme de transistores, né? Que para representar isso por 1 seguido de zeros, né? A gente estaria aí com mais ou menos 1 seguido de aproximadamente 20 zeros ou 21 zeros. Vocês podem fazer a conversão pela tabelinha que está aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então consultando o vídeo anterior também, que tem uma tabela para os novos prefixos, né? Então vocês vejam que as quantidades que a gente utiliza em tecnologia estão cada vez maiores e também cada vez menores. Quando a gente entra na física quântica e trabalha com as dimensões das partículas subatômicas, a gente está tendo uma ideia de como a gente tem dimensões tão pequenas para representar, né? Existe um fato interessante da física quântica, é que existe um limite para a dimensão mínima, assim como para o tempo mínimo que se pode representar, né? Que são aquelas constantes, né? Como a constante de Planck, a constante de Heidelberg e outras, né? Que vão designar os átomos, vamos dizer, as partículas mínimas, né? De energia, de matéria e de outras entidades que a gente vai descobrir aí no futuro, nesse fantástico mundo quântico, né? Mas a gente tem aí que esse sextilhão de transistores, né, que eu dei a indicação por Rona transistores, também pode ser representado como um zeta transistores, onde o zeta ele é o prefixo usado, né, para representar a quantidade dos sextilhões, né, que são 3 grupos de 3 zeros, né, mais 3 zeros dos milhares, né, e assim por diante, nessas quantidades infinitamente grandes e infinitamente pequenas para a gente entender, ter assim uma noção do seu significado, né? Mas vejam que a gente precisa desses prefixos e dessas potências de 10 positivas e negativas para os cálculos, porque cada vez mais nos projetos de equipamentos eletrônicos os cálculos estão envolvendo essas quantidades fantásticas, né? E muitas constantes físicas que a gente utiliza hoje, elas já exigem essa representação em quantidades extremamente grandes. Então, fica aí mais 4 prefixos para você memorizar, né? Na vida real, na eletrônica do dia a dia, certamente você não vai precisar, além do tera e abaixo do nano, né, para representar vamos dizer, as quantidades usuais. Mas é bom ficar preparado, porque vem coisa aí, cada vez mais a gente precisa disso. Se você gostou desse vídeo, desse comentário, assine a nossa playlist, deixe o seu like, né? E se tiverem alguma questão, vocês podem utilizar os meios que a gente fornece. E até a próxima!